E aí, pessoal dos oitavos, ou melhor, pessoal do oitavo, né? O oitavo ano C, tudo bem com vocês? Professor Wagner Brito aqui, em mais uma aula dessa semana. Deu uma atrasadinha, mas não tem problema. Também, né? Correria de fechar a nota, verificar quem está entregando atividades atrasadas. Não tem problema nenhum, o importante é que o conteúdo vai estar aqui disponível para vocês entenderem. Lembrando então, como a gente está já na época de fechar a nota, se você está atrasado, é extremamente importante você correr atrás desse conteúdo justamente para não ficar sobrecarregado justamente no final aí, né? Se você pegar e se organizar certinho, você vai perceber que não fica tão pesado assim fazer todas as lições, mas tem que saber se organizar, beleza? Lembrando, essa é uma aula ao vivo, não ao vivo, eu marco como estreia, mas esse conteúdo já foi gravado, mas eu tô aí no chat, olhando os comentários, vendo se tem dúvidas, eu respondo ali, tudo bem? Se eu não responder na hora, olha depois e depois eu entro em contato, belezinha? Então vamos lá, vamos finalizar o conteúdo da aula passada, em que eu comecei falando para vocês sobre a globalização, né? Quando que ela começou, o impacto que ela teve na nossa vida. E eu terminei ali já caindo uma questão importante da globalização, que é a questão financeira, né? A questão da globalização do sistema financeiro que a gente vive. E hoje eu vou aprofundar esse assunto, né? Por isso que o título aqui está Globalização do Mercado Financeiro. Então vamos lá. Antes de tudo, para a gente entender, né, nessa economia mundial, né, como que ela funciona, ela está dividida em três grandes setores, que está aparecendo aí nos slides para vocês. O setor produtivo, que como o nome diz, é o setor que produz um objeto ou vai prestar, vai produzir um serviço, por exemplo, a, uma fábrica de tênis, ela está produzindo um objeto. Um hotel, ele vai ter ali os quartos para hospedagem. Então tudo isso faz parte do setor produtivo, tá? Tem o setor comercial, que aí o setor comercial é o quê? É a distribuição dos bens e dos serviços. Então eles não estão produzindo um objeto, mas eles vão ajudar na distribuição do objeto produzido lá pelo setor produtivo. Então, por exemplo, lá do tênis, né? O tênis, para poder chegar nas lojas, ele tem que ser transportado e até mesmo a loja ela não produziu o tênis. Ela está distribuindo, né? Quando eu falo distribuindo, não é de graça, né, gente? Está vendendo, né? É a questão dos serviços, né? Eu tenho uma empresa em que ela faz o serviço ali de vender a passagem, reservar um hotel para você. Então é um serviço. Ela não produziu nem as passagens, ela também nem fez o hotel, mas ela está realizando ali um serviço, tá? E agora na economia mundial, o terceiro setor que é extremamente importante, que é o setor financeiro, que é justamente o setor que vai realizar empréstimos, que vai ajudar nos investimentos para que os outros dois setores que eu comentei funcionem normalmente, né? Consigam funcionar, né? Então, e até mesmo o setor, a gente vai perceber o setor financeiro, ele depende dos outros setores para poder ter dinheiro, tá? Então, vamos lá. Vamos falar só mais do setor financeiro, tá? Setor financeiro mundial. Bom, quem faz parte do setor financeiro? A gente basicamente tem dois grandes. Eu não queria dizer coisa, né? São dois grandes setores do setor financeiro. Ficou meio redundante, mas vamos lá, né? Quem faz parte, então? Os bancos. Então, todo mundo aqui sabe o que é um banco, mas a gente não tem muita ideia de como um banco funciona. Então, o banco, ele é um prédio, né? Ele é uma empresa em que ela realiza empréstimos para as pessoas, para as empresas. Ela também tem a função de guardar dinheiro, guardar objetos de valores. Tem alguns bancos em que a pessoa, né, ela tem algum objeto de extremo valor para ela, ela não se sente confiante em guardar na casa dela, ela pode guardar esse objeto num banco, tudo bem? Sei lá, pedras preciosas, colares,
barras de metal, coisa assim, né? Tipo ouro. E o banco também realiza empréstimos. Ele realiza empréstimo tanto para o que a gente chama de pessoas físicas, que somos nós, né? Como também pessoas jurídicas, que são as empresas, tá? Mas aí você pode pensar assim, tá, professor, mas como é que um banco então ganha tanto dinheiro assim, né? Porque ele tem a questão dos juros. Os juros foi uma forma que os bancos arranjaram de conseguir também ter um dinheiro para quem tem o banco, né? Vamos pensar o seguinte: se eu sou um banco e alguém me pede lá emprestado R$ 100, tá? Tô chutando assim, valor baixo só para a gente entender. A pessoa me pede emprestado R$ 100. E aí eu falo que ela vai ter que me devolver. Ela vai me devolver só os R$ 100? Então, assim, eu nessa nossa situação, dentro desse sistema capitalista, eu não estou lucrando nada, eu não estou ganhando nada com isso, né? Tá? Eu estou emprestando 100, pegando de volta 100, não adiantou para nada. Mas aí o que eu faço? Eu falo assim, ó, eu vou emprestar esses 100, só que eu vou cobrar uns juros, eu vou cobrar um valorzinho a mais, porque esses R$ 100 era meu. Então eu estou te emprestando e você vai devolver a mais. Tá? E esse a mais são os juros, ok? E aí tem toda a forma como os juros funcionam, e os juros não são só apenas em cima das pessoas físicas, mas também para as empresas, né? E a questão do valor do empréstimo e o valor dos juros vai depender de vários fatores, com algumas regras governamentais, a confiança que o banco vai ter em emprestar para aquela pessoa, emprestar para aquele dinheiro. A questão da confiança é: será que se eu, banco, emprestar esse dinheiro, eu vou receber ele de volta ou eu vou receber um calote, a pessoa não vai me pagar por completo, eu vou ter problema para receber esse dinheiro, né? Então tem essa questão da confiança. Na questão, quando a gente pensa assim nos bancos para pessoas físicas, né? Onde os empréstimos não costumam ser valores altos, né? E os juros costumam ser altos, né? E o prazo para você devolver esse dinheiro costuma ser também um prazo curto, né? Agora, quando a gente está falando de empresas, pelo valor que se pede o empréstimo e talvez pela confiança, tem empresas aí que conseguem empréstimos e tem anos, décadas para devolver esse dinheiro ao longo desse tempo, tudo bem? E sempre podendo negociar as parcelas, negociar os juros e tudo mais, tá? É dessa forma que os bancos começam a ter uma participação muito grande nos lucros. Dependendo do tipo do produto que vai ser feito, o banco ele não somente ele empresta o dinheiro, mas ele também começa a fazer parte do produto, né? Então ele começa, se for algo muito valoroso, ele quer fazer parte ali da produção, das ordens, para poder ter um lucro maior em cima também, tá? Além disso, o que os bancos fazem, né? Aquele dinheiro seu que está lá guardado, o banco ele pega para tentar ganhar mais dinheiro em cima de você, ele oferece alguns serviços, alguns investimentos, né? Você não quer tentar fazer seu dinheiro, quer tentar ganhar um dinheiro a mais com esse dinheiro que você está guardando aqui, em vez de deixar aqui na poupança, paradinho, que tal investir em alguma outra coisa? O banco cuida desse dinheiro para você, mas obviamente a gente vai cuidar, mas vai cobrar uma taxa, né, a mais ali, e com isso os bancos vão tendo lucros, tá? Se você vê a notícia aí de um banco quebrou, é porque esse banco provavelmente fez muita merda nos investimentos, porque dificilmente um banco quebra, tá bom? Outra coisa que faz parte do setor financeiro, e é importante a gente saber, é a questão das bolsas de valores, né? E aí vamos lá, o que é a bolsa de valores? A bolsa de valores é um mercado, né? É um conjunto de locais em que as pessoas que têm empresas, elas vão lá disponibilizar parte da sua empresa para que os outros possam comprar ou vender. Ficou um pouco confuso, mas vamos lá, né? Como é que eu vendo a minha empresa, né? Eu vendo a minha empresa através de ações. Aí é quando a gente fala que a gente é a empresa de capital aberto. Vamos lá, vamos entender pertinho. Imagine que eu, Wagner, tenho uma empresa, tá? E a minha empresa está crescendo, eu estou conseguindo ter bastante lucro, estou investindo na minha empresa para ela ficar maior. Aí chega uma hora que eu estou vendo, né, as notícias sobre a minha empresa,
estão falando muito bem, as pessoas estão confiando no meu produto, estão comprando meu produto. Aí eu resolvo fazer o quê? Eu resolvo abrir o capital. O que é abrir o capital? Eu vou começar a aceitar mais pessoas investindo na minha empresa. Mas como que elas vão investir? Eu vou colocar a minha empresa na bolsa de valores através das ações. Ações são papéis, uns documentos que vai certificar, que vai dizer que aquela pessoa agora ela é dona de uma fração, um pedacinho da minha empresa. Eu sou o dono majoritário, eu tenho a maior quantidade de ações da minha empresa, né? Para eu continuar sendo o dono dela. Mas aí eu peguei e dividi ela em vários pedaços pequenininhos e coloquei à venda. Tudo bem? Aí você pensa, tá, e daí, professor? O que isso tem a ver? Eu colocando esses pedacinhos à venda é um dinheiro que vai entrar para eu poder investir mais na minha empresa. Só que, obviamente, ninguém me dá dinheiro de graça, né, para fazer minha empresa crescer. O que tem que ser de contrapartida? A pessoa que comprou uma ação minha, depois de um certo tempo, ela vai participar dos lucros. Então, assim, depois de um certo tempo, né, 1 ano, 3 meses, aí tem algumas regras bem variadas. Aí eu vou declarar para todo mundo qual foi o lucro da minha empresa. Ó, tirando todos os gastos, nós ganhamos X dinheiro. Tá bem? E aí quem comprou minha ação vai ter direito a um pedacinho do lucro com base na quantidade de ações que ela comprou. Tá? Obviamente, o mercado de ações não é uma coisa fácil de se mexer, de se investir. É necessário bastante estudos, porque uma das coisas mais importantes dentro da Bolsa de Valores é a questão da confiança. O quanto as pessoas confiam na minha empresa. Se só está tendo notícias positivas da minha empresa, as pessoas vão confiar bastante, elas vão comprar mais ações da minha empresa e eu vou conseguir mais dinheiro para continuar investindo e tentar fazer minha empresa crescer cada vez mais. Porém, se aparece alguma notícia ruim ou se descobre algum problema na minha empresa, aquela pessoa que comprou a ação, ela pode vender a ação também. Ela pode olhar e falar, opa, peraí. Né? A empresa lá do Wagner lá tá dando esse problema, eu tô achando que ele vai perder muito dinheiro com esse problema, quer saber? Esse pedacinho que eu comprei, eu vou vender. Onde que ele vai vender? Na Bolsa de Valores. Lá onde mesmo ele comprou, ele vai vender lá. Então, ele vai falar, não, põe à venda, não quero mais, e vai ficar lá disponível para comprar. Se muita gente começa a vender as ações, a minha empresa começa a ter problemas, porque o pessoal está perdendo a confiança, eu vou começar a perder meus investimentos, vou começar a perder dinheiro, né, e tudo mais. E se as pessoas, se a minha empresa tem bastante notícias boas, as pessoas então investem. Isso gera um probleminha chamado especulação, que é muitas vezes as pessoas criarem, inventarem notícias para ver qual que vai ser a reação. Então eu posso inventar uma notícia de que eu estou desenvolvendo um novo produto, né, para ver a reação das pessoas, né? Existe isso. Por exemplo, eu posso combinar com algum jornalista, alguma empresa de comunicação aí, colocar ali, há boatos de que o Wagner está desenvolvendo um novo produto. E aí eu vou ver a reação das pessoas. Se é uma reação boa, isso significa que eu posso continuar investindo naquele produto. Se é uma reação ruim, aí eu vou, não, corta isso que as pessoas não gostaram, né? A questão da especulação é bem complicada, tá? Você comprar e vender coisas que às vezes nem existem, né? Só por causa da especulação, causa problemas financeiros gigantescos. O mundo já passou por 2 vezes isso. A crise de 1929 e aí a gente teve a crise de 2008, que é esse problema da especulação, as pessoas comprando e vendendo ações de coisas que nem existiam. Uma hora todo mundo descobre e dá problema. Bom? Outra coisa que acontece dentro da Bolsa de Valores é a questão da compra e venda de títulos, né? Que é um documento falando que você é um proprietário de um imóvel, de um produto específico, né? Que eu também não vou entrar muito em detalhes, mas eu posso, por exemplo, comprar dívidas de um governo, pedaços da dívida de um governo,
porque geralmente o governo sempre paga suas dívidas. Então, em vez do governo pagar a dívida para a pessoa inicial, ele vai começar a pagar a dívida dele para mim. Eu não manjo muito de questão de bolsa de valores, eu sei muito do básico. Eu não invisto nem nada porque também não tenho dinheiro para isso e nem estudo suficiente para isso. Mas o que eu sei, que bolsas de valores é uma coisa de arriscada, é uma opção de risco. Então, se você que está assistindo isso daqui quiser entender mais, eu recomendo estudar bastante. E se for investir dinheiro nisso, tem que ser um dinheiro que você não está usando. Se for um dinheiro que você precisa usar urgentemente, esquece. Vai procurar outras coisas. Tudo bem? Bom, sabendo que essas coisas fazem parte do setor financeiro e tudo isso está dentro do mercado mundial, né? Houve a necessidade de se criar alguns órgãos internacionais de forma a dar uma organizada no mercado mundial, seja na compra e venda de produtos, seja também no funcionamento da questão das bolsas de valores, né? Tudo mais. E aí se foi criado, sim, em 1944, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma conferência nos Estados Unidos, né, que ficou conhecida como a Conferência de Bretton Woods, em que os líderes mundiais, eles, né, a guerra está chegando ao fim, o mundo todo meio que quebrado financeiramente, com problemas, né? Então eles sentaram e falaram, a gente precisa definir algumas regras para o mercado global, né? Como que vai funcionar compra e venda de produtos entre os países, tá? Várias regras foram criadas naquela época, mas só 2 órgãos internacionais foram criados que são extremamente importantes a gente saber. Um deles é o FMI, Fundo Monetário Internacional, em que ele é basicamente um banco, né? Ele funciona como um banco, em que ele empresta dinheiro para os países que estão em crise financeira. Esse dinheiro ele consegue de todos os países que assinaram fazer parte do FMI, e de tempos em tempos eles dão dinheiro, eles guardam, né, dinheiro no FMI para caso eles entrem em alguma crise, eles possam pegar esse dinheiro de volta, como um banco que a gente utiliza, tá? E se um país está numa crise financeira, né, está com um problema financeiro muito grande, ele pode pedir ajuda do FMI. Qual que é o problema? O FMI não empresta o dinheiro assim à toa. Ele exige algumas coisas, né, algumas formas de organização da economia, né, do país, e ele dá um prazo grande para os países devolverem, né? Não é, tô emprestando dinheiro aqui, no final do ano você me devolve, no ano que vem você me devolve. Daqui 10 anos eu vou pegar esse dinheiro de volta, tá? Então daqui 20 anos, 30 anos. O problema é que, como eu falei, o FMI ele põe algumas regras para você conseguir colocar esse dinheiro, o que faz com que o país em crise ele fique refém, ele fique nas mãos das regras do FMI. Então ele não vai conseguir esse dinheiro emprestado se ele não fizer aquilo que o FMI está mandando, porque o FMI acredita que se o país seguir aquelas orientações, ele vai sair da crise. O que não é tão fácil assim. Geralmente são algumas regras extremamente complicadas para os países, principalmente os países que estão em crise financeira, como por exemplo, o governo ele tem que cortar gastos. E aí então cortar gastos, ele vai cortar gastos da onde? O governo vai parar de investir em saúde, vai parar de investir em educação para poder atender essas regras do FMI, por exemplo, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, pesquisa sobre a Argentina. A Argentina sofre muito na mão do FMI, né, por causa dos empréstimos que eles precisam pedir e da crise que o país passa. O Brasil também já sofreu bastante. Para vocês terem uma noção, o Brasil pediu dinheiro emprestado por a FMI várias vezes, de 1950 até anos 2000, assim, a gente foi pedindo bastante. Aí, a partir dos anos 2000, chegou num ponto que, assim, até os anos 2000, né, a gente não estava nem mais pagando a dívida de verdade, a gente só estava pagando os juros. Porque a gente não pedia dinheiro emprestado, e quando chegava a época de começar a devolver o dinheiro, não tinha, aí se pedia mais dinheiro emprestado, se somava os juros e assim vai. No começo dos anos 2000, a economia brasileira melhora, começa a ter uma melhora muito forte, importante, né?
E aí ele consegue pagar a sua dívida no FMI, não só pagar tudo que ele devia para o FMI, como ele deu dinheiro para o FMI. Então ele acertou toda a sua dívida e ainda deu dinheiro a mais para ficar lá guardado. Infelizmente isso foi nos anos 2000, deu mais ou menos aí uma década, já era, a gente já está com dívida de novo. Tudo bem? Uma outra organização que surgiu também na Conferência de Bretton Woods foi o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, que a gente chama só de Banco Mundial. Ele surgiu para ajudar os países que saíram muito destruídos da Segunda Guerra Mundial a se reconstruírem, tá? Mas, após isso, ele acabou assumindo outras funções. Ele é muito parecido com o FMI, tá? Mas ele ajuda principalmente os países aqui da América Latina, Ásia e África nos programas de desenvolvimento. O Banco Mundial ele costuma ser relativamente menos agressivo do que o FMI nas suas regras, tá? Não quer dizer que ele seja bom, tá? Não é isso. Ele também impõe algumas regrinhas, né, para poder emprestar o dinheiro, só que não costuma ser tão agressivo, tão forte quanto o do FMI nesses casos, tá bom? E esses dois órgãos que eu citei aqui para vocês são organizações multilaterais, então ela é composta de vários países, beleza? Obviamente, tem países que nunca pediram dinheiro emprestado tanto para o FMI quanto para o Banco Mundial, mas eles estão sempre dando, né, sempre colocando dinheiro dentro do Banco Mundial, o que faz com que esses países ganhem muita força nas decisões lá dentro, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos é um país que coloca muito dinheiro dentro tanto do FMI quanto do Banco Mundial, o que faz com que as opiniões dos Estados Unidos dentro dessas organizações tenham muito peso, tá bom? Diferente de alguns países que não conseguem, então eles são mais frágeis e não conseguem ter um poder de decisão tão grande quanto os Estados Unidos, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês verem a sede, né? Eles têm escritórios espalhados no mundo todo, porém eles têm uma sede, um prédio principal. Os dois ficam nos Estados Unidos, que também é a sede da ONU, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês verem como que é o prédio do FMI e como que é o prédio do Banco Mundial. Passou por algumas reformas, mudou algumas coisinhas, mas é basicamente isso daí, tá? Obviamente, né, nessa globalização do mercado financeiro, nem tudo é flores, nem tudo é legal. A gente também tem os problemas que são os chamados paraísos fiscais. Os paraísos fiscais, que em inglês eles chamam de offshores, são países, são estados cujas regras do setor financeiro dentro do país, elas são regras assim, não são muito rígidas, elas também não são muito claras, né? Então elas não são transparentes, você não consegue saber exatamente tudo que está acontecendo financeiramente lá, né? E ela põe algumas regras que também dificultam a identificação de quem é o dono do dinheiro. Então esses locais eles são atrativos para dinheiros que vêm de forma ilegal, de forma estranha, né? Por exemplo, dinheiro que vem da corrupção, né? De políticos dentro do país, do crime organizado, de evasão fiscal, pessoas que não querem pagar tantos impostos e dão um jeito, manda seu dinheiro para esses países que são conhecidos como paraísos fiscais, né? Então, eu mando, né, o meu dinheiro, abro uma conta num banco dentro desse país e aí eu vou mandar o meu dinheiro para lá. Aí você pensa assim, tá, professor, então, mas o que que tem? O que que tem é que nesses paraísos fiscais não há muita transparência na questão de como o setor financeiro lá funciona, e também tem a questão de que eles mostram um certo sigilo, a questão de quem é o dono daquela conta. Eles não perguntam qual é a origem do dinheiro, então não interessa de onde esse dinheiro está vindo, eles guardam lá, tá? Se eu for no banco agora, agora não, né? Estou gravando aula, mas se eu for no banco para guardar uma grande quantidade de dinheiro, eu tenho que dizer ao banco qual é a origem dessa grande quantidade de dinheiro, né? Como que eu consegui essa grande quantidade,
né? E aqui no caso do Brasil, por exemplo. Agora, em alguns outros países, não. Eu simplesmente chego lá e falo, ó, abro a conta, tá aqui ó, meus documentos, né? Eles nem necessariamente verificam se o documento é verdadeiro ou não. Abre a conta e eu dou um jeito de mandar meu dinheiro para lá. Tudo bem? Um dos países mais conhecidos, né, na questão dos paraísos fiscais é a Suíça. A Suíça recebe dinheiro de várias partes do planeta e o sistema bancário lá basicamente nem quer saber de onde está vindo esse dinheiro. O que está dando, a Suíça então tem essa fama de um local em que o dinheiro de tráfico, o dinheiro errado, entra lá. É uma fama ruim para o país. Eu sei que recentemente, nos últimos anos, eles tentam mudar essa imagem, né? Tentam colaborar com algumas investigações internacionais, mas ainda assim, né, você consegue depositar dinheiro lá sem dizer de onde veio. Tudo bem? Basicamente é isso. É uma aula tranquila, simples, é mais um complemento da outra que a gente teve. E assim a gente chega ao final da nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, né, se interessou sobre a questão de bolsa de valores, FMI e tudo mais, opa, até bati no microfone. Sinta-se à vontade de pesquisar mais, de fazer perguntas que eu vou ajudando. Não fiquem atrasados, né, porque a gente está fechando nota. Façam todas as suas atividades. Assistam, né, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários, é sempre bacana isso. E se cuidem. Quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente consegue controlar a questão do vírus. Tudo bem? Então é isso aí. E eu vejo vocês na próxima aula de Geografia. Tchau, tchau.